Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite do Instituto Fernando Henrique Cardoso e do Bernardo para comentar o livro. Eu fico extremamente contente, porque aqui eu sou rabino de dois lados. Sou rabino, por um lado, porque recebi uma ordenação rabínica do meu seminário rabínico, e também sou um sociólogo. E como para muitos sociólogos os sociólogos deveriam governar e quase uma religião, estou no lugar certo porque o metro quadrado de sociólogos aqui é grande. Então, fico contente com o convite. Eu tenho uma história primeiro para Boris, para que ele fique mais tranquilo entre ser ateu e ser agnóstico. A história é de Voltaire, Revolução Francesa. Voltaire foi conhecido não exatamente por ser alguém seguidor da religião, muito pelo contrário. E uma vez Voltaire estava com seus discípulos e estava uma procissão andando na frente dele. E Voltaire, surpreendentemente, ele tirou o chapéu e respeitosamente deixou a procissão passar. Os discípulos em crise existencial falaram: mestre, o que aconteceu com você? Você sempre falou que Deus não existe. A resposta de Voltaire foi: olha, eu não acredito, mas respeito. Então, a diferença entre ateu e agnóstico é importante e significativa. Falando sobre o livro, primeiro temos que celebrar a questão de que um intelectual escreve um livro sobre judaísmo e um intelectual latino-americano. E isso é algo que é um ar novo, porque a maioria dos textos que nós temos, infelizmente, são importados de outras regiões, com outras histórias, que não incluem a nossa experiência latino-americana. Então, essa é a primeira perspectiva diferente que torna o livro algo muito valioso, porque quem senta em Nova York, quem senta em Londres, quem senta em Jerusalém, sua vivência, sua história é outra. Portanto, para nós, na América Latina, a história é diferente. Então, esta é a primeira questão significativa. A segunda é que a primeira parte do livro é uma viagem histórica maravilhosa, e aqui tem uma sensibilidade especial de Bernardo de, em poucas páginas, contar uma longa e sofisticada história. E eu que leio bastante, fiquei muito contente de poder ler uma síntese tão bacana e tão clara, que nem sempre dá para falar, porque outros professores de história dão entre 6 e 7 volumes para apenas a primeira fase da história judaica. E ele consegue fazer isso em pouco mais que 50 páginas. Uma outra questão importante do livro, e aqui vamos começar a falar das coisas que concordo e aquelas que discordo, é o ponto de partida que Bernardo traz e permeia quase todo o livro, especialmente o segundo e a terceira parte, que o judaísmo é um judaísmo plural, e que essa pluralidade aparece nas diferentes fases da tradição judaica, nas histórias e nas culturas. E isso é bastante, nesse sentido, eu assinaria embaixo porque acredito na mesma coisa, e eu sou rabino por esse mesmo motivo, porque uma tradição espiritual que é plural me permite ter diferentes maneiras de abordar uma prática, e não existe e não exige de mim uma única prática. E isso é uma verdade judaica ao longo da história, porque o Talmud que foi mencionado aqui é nem mais nem menos que discussões sobre diferentes possibilidades de ser. Algumas teóricas, muitas delas práticas. E uma das tragédias de nossa cultura ou de nossa era é nosso pouco conhecimento sobre os textos judaicos primários. Alguém poderia mencionar que o judaísmo seria um diálogo com os textos, porém, se você não conhece os textos, fica difícil falar. E o mais terrível é que as pessoas entram no Dr. Google, veem o verbete Talmud, leem 2 linhas e depois começam falando teses doutorais sobre Talmud.
Quando apremiados, vão na Wikipedia e pegam mais 4 linhas. E a experiência de diálogo com o texto é primária e básica na tradição judaica. O judaísmo é isso, é falar com os textos. Claro que nem sempre são simples, que precisamos de língua, alguns são em hebraico, outros em aramaico, ainda que tem versões em inglês, português, espanhol. É um texto complicado porque temos que aprender não apenas o texto, sino o contexto histórico, em que momento surgiu e como. E o livro de Bernardo traz essas questões, que o judaísmo foi mudando conforme o tempo. O judaísmo não ficou com uma geleia a vácuo fechada, sino ficar em um museu como outras culturas. E se temos dúvidas e polêmicas e questões que gostamos mais e gostamos menos, é porque é algo que está permanentemente em movimento, ainda que algumas pessoas acreditam que parou no tempo. Uma outra questão importante tem a ver, falando em relação aos textos, eu queria citar a um dos meus mestres, que é o rabino Abraham Yoshua Heschel, um dos mais importantes rabinos do século XX, Heschel, que ele fala que o judaísmo é um mínimo de revelação e um máximo de interpretação. Por isso, ateus, agnósticos, descrentes ficam confortáveis, porque na verdade o que nós temos que fazer é discutir essas diferentes interpretações, e assim como diferentes layers ou diferentes camadas de possibilidades de entendimento, dá-nos fazer sentido, e disso se trata basicamente boa parte dos judaicos. E por isso, em alguns casos, a história termina sendo relevante. Hoje, na pós-modernidade, todos somos o que nós somos por escolha. Foi Peter Berger, na Heretical Imperative, que explicou que na modernidade todos temos que escolher o que nós somos. E isso vale até algo tão simples como nosso sexo, porque já não necessariamente temos que manter o mesmo que nascemos, podemos mudar. E obviamente se aplica a questões espirituais. Ser judeu hoje é escolher ser judeu. Como ser budista significa escolher ser budista. E nessa escolha significa renunciar a todas as possibilidades que o mundo me oferece. E uma das dificuldades importantes é que a escolha é tanta e tão vasta que eu fico perplexo frente a todas as possibilidades. E Peter Berger nos ajuda explicando que a palavra heresia, que todo mundo imagina como algo contra a religião, na verdade, não é nem mais nem menos que a escolha. E a escolha significa poder afirmar ou não afirmar. Eu queria explicar isso rapidamente porque não adianta, acho que temos que sair da questão de se a identidade passa pela mãe, passa pelo pai, passa pela família. A identidade judaica, e na verdade qualquer identidade, precisa afirmar, até a identidade corintiana precisa ser afirmada, porque eu fico à vontade porque eu sou de Boca, então não tenho nenhum problema com nenhum time paulista. Mas, voltando ao meu ponto, nossa identidade precisa ser reafirmada na nossa própria escolha. Eu queria dar um exemplo simples. Todo mundo sabe que quando nasce um menino, ele é incorporado ao pacto do povo judeu através de uma cerimônia chamada Brit Milá, o Bris em Yiddish, que tem duas partes. Uma parte é a circuncisão, que é a parte técnica, e a outra parte é a parte de pacto, de fazer parte de um pacto. Como toda criança, quando eu nasci, seguramente foram meus pais ou eventualmente meus avós que fizeram, porque ninguém me perguntou se eu queria. E se me perguntaram, não entenderam minha resposta. Quando tinha 8 dias. E me botaram num pacto. E eu não sabia muito porquê. Quando eu virei pai, e quando eu tive meus filhos, nos meus filhos, eu tive a possibilidade de reafirmar ou não esse pacto que 30 anos atrás me botaram. Eu podia falar sim, podia falar não. Como teve 3 meninos, eu podia falar sim no primeiro, não no segundo, vou pensar no terceiro. Mas
eu escolhi e reescolhi essa parte. Estou falando isso porque hoje todos somos judeus por escolha. Até a tradição espiritual, a observância judaica de mitzvot, é uma escolha. Ninguém faz por uma única causalidade, senão por múltiplas causalidades. E por isso, agora falando na parte que discordo mais do livro, tem a ver com a questão de o que Bernardo chama de judaísmo laico. Porque na verdade, o meu problema com o judaísmo laico, que na verdade convive por ser argentino, por década de 80 e 70 em Buenos Aires, isso já estava de moda, fiquei contente que voltou novamente por outro lado, é que ao judaísmo laico, e aí concordo com Boris, falta uma variável importante. O judaísmo é impossível de definir. E se a gente pega modelos de pessoas judaicas como Ben Gurion, por exemplo, que ele era alérgico à sinagoga, ninguém pode falar que ele não era um bom judeu. Ele apenas foi Estado de Israel. Mas ele era profundamente religioso em muitas de suas ações, ainda que nem uma vez por ano entrava na sinagoga. Uma única vez que entrou na sinagoga foi na Argentina, numa escola que eu tive o privilégio de frequentar. Mas essa é outra história. Então, na verdade, a questão de que nós precisamos um marco normativo que nos organize e que permita nos educar. E por isso, para mim, essa é a parte que eu fico não tão confortável e não fico tão entusiasmado. Uma das questões importantes e discussões que o livro planteia na última parte, na terceira parte, acho que a parte mais rica para iniciar o diálogo e os debates, tem a ver com a questão de ver como neste século, no século XXI, 2010, muda radicalmente nosso judaísmo, sendo que hoje temos a maioria dos judeus, pela primeira vez na história, vivendo em Israel. Depois em Estados Unidos, e Bernardo juntos os dois, como hoje temos uma diferença essencial, e os que estão fora desse núcleo são muito menos. Uma outra questão importante tem a ver com as questões de Israel, e aqui também é uma outra questão que eu não fico tão confortável, quando Bernardo chama o Israel de colonizador. Eu acredito que é uma palavra como forte demais, e acredito que a experiência israelense de 60 anos é algo tão novo que a gente está metabolizando agora. E a sociopolítica do Médio Oriente ainda está nos impactando, e é verdade que é difícil, é a primeira experiência em 2000 anos de soberania judaica. Durante os 2 anos que os judeus ficaram fora de sua terra, fora de Israel, era muito fácil porque outros cuidavam de assuntos gerais. Não tinha que se preocupar com polícia, não tinha que preocupar com questões gerais, porque alguém fazia. Quando você é responsável por tudo, a história muda, e não estou falando que todo lá é bonito, porque não é nem um pouco. Mas acredito que a experiência israelense é uma experiência dinâmica, e acredito que esse rótulo é um pouco forte para meu gosto. De qualquer maneira, tem uma outra questão que concordo, que é uma sensibilidade bastante forte. Em um momento do livro, ele fala sobre o papel do rabino, como foi mudando. E ele traz uma ideia bastante importante. A palavra rabino significa mestre, alguém que ensina. Não tem nenhuma prerrogativa, nenhum e-mail especial de Deus, ele é mais um. Porém, a sociedade, nos últimos anos, colocou o rabino na função do sacerdote, o que se chama de sacerdotação do rabinato, que tem muito pouco a ver com o judaísmo. Porque no judaísmo cada um tem um vínculo direto com Deus, até para não acreditar, até para discutir. E não precisa um intermediário. As pessoas colocam no rabino funções, e a descrição de Bernardo de que aconteceu, que os judeus precisaram colocar rabino em tudo, para uma cerimônia religiosa, para fazer um bar mitzvah, para poder... Acho que a questão é que os judeus foram alienados de sua tradição. E antigamente todos os judeus tinham essa capacidade de fazer
um casamento, de poder ensinar um trecho de literatura rabínica, de poder abrir um texto da Bíblia e poder explicar. Hoje os judeus estão tão alienados de sua própria tradição que não sabem. E como não sabem, acham que o especialista, o rabino, é judeus por delegação. Mas todo mundo sabe que isso não funciona. Porque quem educa em qualquer tradição espiritual não é o rabino, não é a escola, não é qualquer entidade, sino é o lar, a casa. Portanto, isso não funciona e isso realmente é uma inversão de funções que, com um olhar bastante crítico, Bernardo traz, e acho que é bastante importante, e por isso é importante, na Transjudaica não precisamos de 10 pessoas, não de 10 rabinos. Então, 10 pessoas para o minyan, para o quórum mínimo. Eu falei 10 pessoas, não 10 homens. Se você acha que mulher não é ser humano, tudo bem, mas eu conto 10 seres humanos. E, só para fechar, para que meu amigo Boris não fique chateado que não tenho barba e não venho de preto, eu trouxe a minha colega, a rabina Luciana Pajek Lederman, que trabalha comigo na Shalom. Você ficaria mais... Luciana, você pode ficar de pé, que ele quer olhar... Ela ficaria mais feia com barba ainda. Mas isso tem a ver com a pluralidade judaica. Então, apenas estou incluindo essa história, porque até a questão de... Claro que nem todos os... Como todo judaico, tem sinagogas que aceitam 10 homens, sinagogas que aceitam 10 homens e mulheres. Mas isso faz parte dessa pluralidade, dessa pós-modernidade. E apenas só para fechar a história, já temos rabinas no judaísmo há quase mais de 30 anos, 35 anos.